Apesar do atraso da review, eu já vou começar esse vídeo com o seguinte questionamento. Será que agora os 100 anos de história perdida no século perdido é tão mais importante do que 3.000 ou até mais anos de história desde o início do mundo até o ponto em que estamos agora? Bom, a gente sabe mais sobre o século perdido agora do que sabe de todo o tempo que existe antes dele. O Oda conseguiu aprofundar ainda mais a história com muito mais mistérios em um período em que a gente não sabe praticamente nada. Ou será que sabe? Esse capítulo mais uma vez nos trouxe uma informação incrível a ser analisada sobre até mesmo há quanto tempo Elbaf existe. E a gente está descobrindo isso através do Franky, que está dando um rolê por Elbaf enquanto toda a bagunça está acontecendo, inclusive dando rolê com a mulher casada. Bom, enfim, vamos direto para a review desse capítulo e que vai ser muito mais teorias do que uma review em si. Então se preparem que eu tenho muita coisa para comentar aqui nesse capítulo. E para começo de conversa, vocês já vão me achar um completo nerd desse mangá, porque essa ideia de que One Piece tem um mundo que já existe há muitos e muitos anos atrás, muito além dos 3.000 anos, geral conhecido, só que passou despercebido por quase todo mundo. E não é culpa sua, o Oda evita muito deixar essas coisas muito na cara. Basicamente, em Alabasta, é dito que o lugar da história daquele país tem mais ou menos 4.000 anos. 5.000 anos atrás, a árvore do conhecimento já havia aparecido no mundo. E agora temos a informação de que há 3.000 anos atrás, um robô ancestral existiu e agora existe dentro da árvore de Elbaf. Agora a gente pode muito bem analisar algo que acontece em paralelo com os três deuses do sol, Nika, Joy Boy e agora Luffy. Eles têm um companheiro em comum, um robô. Nika provavelmente teve como seu companheiro esse robô que está em Elbaf, Joy Boy teve Emmet e Luffy tecnicamente tem o Franky. Emmet e Franky até se parecem demais em sua arquitetura e seu desenho. Sua engenharia pode ser até muito parecida, visto que Franky também estudou o tipo de tecnologia de robôs do Vegapunk, que por sua vez estudou a tecnologia do século perdido. Só que também tem outra questão nisso. Observe, temos possíveis 3 navios separados pelo tempo que também parecem ter essa relação com o Deus do Sol. O primeiro em teoria seria Arca Maxim, o segundo Noah e o terceiro o Sol, o Sunny. Só que aí a tripulação do Luffy também começa a se alinhar com o seguinte: Luffy é parceiro da Poseidon atual e de um tritão que está no seu bando. Joy Boy foi parceiro da Poseidon anterior e que com certeza em algum ponto da história o Deus do Sol também foi parceiro da antiga Poseidon. Por fim, a gente tem até um animal que é amigo dos deuses do Sol. A gente vê, por exemplo, Zunisha, que é um homem, ou foi um homem, ou algum tipo de raça que se tornou um elefante gigante, a não ser que seja um próprio gigante e o pecado não esteja relacionado a transformar-se num elefante. E pro Luffy a gente tem o Chopper. Resta saber quem seria o companheiro animal, por assim dizer, do Nika. Aparentemente tem até uma brincadeirinha sobre isso no capítulo, quando o Brook vê aquele esqueleto gigante, um Jorg. Nele se pergunta se é ele próprio, só que em versão grande. Só que o Draug, ou Draugr, enfim, depende da pronúncia, é um espírito de um morto-vivo que guarda tesouros. Isso é muito curioso de se observar. Talvez seria possível imaginar que todos os chapéus de palha têm uma certa versão anterior deles mesmos, como se fossem almas que reencarnam, assim como Poseidon reencarna, por exemplo. Seria muita viagem, eu espero que não, mas ainda assim é muito curioso de pensar dessa maneira, visto que se aquela teoria se comprovar de que de certa maneira Ryuma teve algum envolvimento com Joy Boy no passado, apesar de eu achar que as datas não batem, poderíamos até ter um indício de que também teve um grande samurai que viveu junto com Joy Boy no passado, assim como é o Zoro, por exemplo, e por aí vai. E eu sei que vocês estão esperando a parte 2, o vídeo especial. Esse vídeo tá ficando sensacional, eu acho que é o melhor vídeo que eu já fiz aqui do canal em termos de produção, em termos de trilha sonora, em termos de roteiro, em termos de teoria. Porém, com essa informação nova eu vou ter que mudar algumas coisas, então aguardem. Ele tá sendo trabalhando bem essa parte, principalmente em relação ao tempo, que é muito difícil de imaginar, e agora o Oda colocou mais uma informação, mas vai ser muito legal, espero ver todos aqui. Continuando, também tem outras curiosidades no capítulo, principalmente quando se trata dos Cavaleiros de Deus. O Oda simplesmente colocou do nada que a Gunko é fã do Brook. Eu achei iradíssimo esse headset com TD, que faz referência a Tony Dials, e o Brook vende as músicas dele em Tony Dials. Basicamente uma tecnologia muito parecida com a de Skype. E ela comenta até, a Gunko comenta que a música favorita dela é Novo Mundo, a música que o Brook compôs. E isso já começa a me fazer acreditar que talvez essa moça acabe tendo uma certa empatia tanto pelo Brook quanto pelos Chapéus de Palha.
Ora, ela já é fã do Brook, vai ver ele frente a frente e ela sabe que ele faz parte do bando do Chapéu de Palha. Em segundo lugar, a música Novo Mundo fala sobre um sonho impossível em uma nova aventura e sobre você acreditar na própria determinação para alcançar esse sonho. E cara, já pensou se a Gunko não tem esse sonho dentro dela? Algo impossível? Me pergunto se ela teria essa dupla face, por assim dizer, dois lados. Mesmo sendo serva do governo mundial, ela tem um sonho de viver em um mundo como os piratas vivem. E aí a gente teria um certo aliado pro bando do Luffy, alguém que ia tremer na base das próprias crenças para salvar o Chapéu de Palha? Bom, aí fica a dúvida. Tem uma piadinha aí que eu espero que o Oda não tenha colocado de propósito. Muita gente se questionou sobre a roupa da Gunko, que aparece demais, principalmente porque a calcinha dela aparece. E qual é a piada principal do Brook em relação às mulheres mesmo? Pois é, ver a calcinha delas. Então assim, espero que o Oda não tenha feito isso só por essa piada, por favor. De qualquer maneira, o nome da Gunko significa tambor da guerra. Gunko é literalmente War Drum, em inglês, tambor da guerra. E aí, a Gunko tem medo do Nika, que é literalmente os tambores de libertação. É como ele se manifesta. E ela sendo fã do Brook me leva a lembrar daquela cena em que o Brook pula, tocando a sua música, nessa pose muito específica diante da lua, exatamente como foi o despertar do Nika, por exemplo. O que me deixa muito curioso para pensar que relação isso vai ter dentro do mangá. E é muito bom ver que o Oda tá começando a trabalhar quase todos os chapéus de palha. Luffy é o deus do sol, Zoro praticamente pelo nome que ele assume no arco passado, que ele é o rei do inferno, ele pode ser o cara que vai ser muito importante no submundo. O próprio Sanji tem brincadeiras muito legais relacionadas ao Gaban e a um dos cavaleiros de Deus, o Sommers, já que ele se considera o príncipe do amor, e o arco trouxe o pregador do amor, que é o Gaban, e agora ele vai ter alguém para enfrentar que pune as pessoas justamente pelo amor, que é o Sommers. Lembra aquela brincadeira do Sanji sobre as rosas e os espinhos delas? Pois é. A Nami pode aprender muita coisa sobre as nuvens que levam os navios a voar, o que seria sensacional, mais uma coisa pro Sunny. Imagina o Sunny voando, assim como os navios de Elbaf voam. O Sop dispensa comentários, é o arco que todo mundo espera que ele seja o grande cara desse arco, que vai fazer um grande feito. O martelo do Thor, quer dizer, o Ragnir, o martelo do Loki, corrigindo a mitologia nórdica, já tá aí pra o Usopp ter essa brincadeira em relação ao martelo dele, o próprio martelo que ele usa. A Robin já tá tendo toda a sua trama com os textos que ela tem pra ler na biblioteca de Elbaf. O Frank tá fazendo eu ficar maluco com a minha teoria, trazendo um monte de informação nova sobre a ilha de Elbaf e sobre o mundo, como eu já falei, dando voltinha com mulher casada. Chopper vai aprender mais na biblioteca também, o que não é algo tão importante assim, mas é legal de ver que ele tá aprendendo. Jinbe tem uma grande serpente desenhada no seu cinturão, coisa que eu quero muito que ele aprenda mais, porque eu já falei naquela teoria da primeira parte sobre a serpente estar presa na Red Line, ele vive abaixo da Red Line, ele vai ser o cara que pode aprender muito sobre isso, e talvez a relação com a serpente venha justamente de um tritão, o que seria sensacional pensando na nossa teoria. E o Brook vai ter essa relação com a Gunko. Então todos os chapéus de palha estão tendo aí o seu papel de destaque nesse arco, que é muito legal. Eu não sei se Elbaf vai ser tão longo assim, visto a pressa que o Oda tá. Elbaf mal começou e a gente já tá tendo uma treta colossal pra resolver. E até mesmo o Luffy tem uma história pequena relacionada ao filho do Gaban. Eu gostei de ver como o Colon aparece quase como o Luffy no primeiro capítulo, sonhando em ser pirata como pai. A pose que ele faz no navio é muito a cara do Luffy, e ele parece muito afoito, assim como o Luffy era no início da jornada. Então é muito legal fazer esse paralelo entre os dois. Gaban, que por incrível que pareça, mesmo sendo dos piratas Roger e tendo convivido com todos os caras daquela época, não parece ser um pai que abandonou o próprio filho. Ele ficou na ilha e ele vê e acompanha o crescimento do filho. Isso é muito interessante, já que em One Piece poucos são os pais que cuidam dos próprios filhos, e quando ficam pra cuidar, a gente tem exemplos como o pai do Sanji. Gaban esse que pode servir muito como Rayleigh foi lá em Sabaody pra ajudar os chapéus de palha a se darem bem nessa batalha, já que ele é muito poderoso e aparenta ainda, apesar de velho, ser muito forte para lidar com esses personagens que chegaram agora como ameaça. Óbvio, não acho que sozinho ele dá conta, mas com certeza vai ser uma ajuda muito boa pro Chapéu de Palha. Inclusive eu tenho uma coisa para falar sobre um assunto que tá até bem atual no nosso mundo. Uma referência, uma possível referência a algo do Estúdio Ghibli. Sim, você viu muito sobre o Estúdio Ghibli essa semana, tá todo mundo fazendo foto com esse filtro do ChatGPT. Inclusive, off topic, pode fazer suas fotos com filtro do ChatGPT, pode postar suas fotos do Estúdio Ghibli nos seus stories, não tem problema. Mas quando um artista precisar de divulgação, ou quando você precisar de um trabalho sério voltado para arte, valorize um artista, divulgue. Não acho que o ChatGPT ou a inteligência artificial vai substituir os artistas, mas lembre-se, arte é arte e só pode vir de um ser humano. Então pode fazer sua brincadeira com sua namorada nos stories, mas lembre-se, valorize os artistas. Enfim, voltando ao assunto.
Eu citei o Estúdio Ghibli aqui porque o robô que aparece, ou pelo menos a forma como aparece nesse capítulo, lembrou exatamente a cara do robô que aparece em Castelo no Céu. Isso é interessantíssimo. O Oda é japonês, ele é fã do Estúdio Ghibli, ele já provou isso algumas vezes, e não me surpreende em nada que ele use Castelo no Céu como referência, principalmente pelo fato de Castelo no Céu se parecer muito com One Piece em muitos aspectos. A gente já fez um vídeo no canal sobre isso aqui, recomendo que vocês assistam, mas seria sensacional se no tempo do Nika, no tempo dessa tecnologia avançada, o Oda escolhesse referenciar Castelo no Céu de forma visual, de forma histórica, e isso seria incrível. E sobre o restante das tramas e o que eu acho que vai acontecer nos próximos capítulos ainda é um pouco incerto. Como eu falei, nas minhas teorias dos arcos, eu acreditava que a Amazon Lily era Elbaf, e eu ainda acredito. Elbaf parece ser um arco que vai ser bem rápido. Como eu falei, Elbaf mal começou e a gente já tá tendo essa treta toda. Eu sei que já tem alguns bons capítulos, mais de 10 capítulos de Elbaf, mas pra o Oda começar a botar esse tipo de ação no arco, ele demora pelo menos uns 25 capítulos. É só você ver todos os outros arcos que passaram antes. Então o Oda tá acelerando muito, tá botando muito o pé no acelerador com o arco, ou o arco realmente vai ser mais rápido, assim como foi Egghead. Egghead a gente começou, teve aquela enrolação ali sobre o assassino, mas também quando engatou acabou no piscar de olhos. Então ou o Oda tá acelerando pra terminar logo a história, pra chegar logo no clímax que ele tanto quer mostrar, ou eu acredito que Elbaf vai ser um arco mais curto e mais rápido, assim como foi a Amazon Lily, que teve um propósito muito claro de preparar o Luffy, entre aspas, emocionalmente, e também sobre a sua força, para ele aprender mais como manusear sua força, se preparar para a guerra que viria logo após de Impel Down, que é o arco logo seguinte. A Amazon Lily, assim como eu acredito fortemente que depois de Elbaf a gente vai diretamente para Laugh Tale, no máximo vai passar por Roadstar. Laugh Tale que para mim é como a Impel Down da Grand Line, a gente já falou isso aqui em vários vídeos do canal, recomendo muito se vocês não assistiram ainda. E enfim, Elbaf tá me dando a sensação de que é um arco muito veloz, que tudo vai acontecer muito rápido, a gente vai ter muitas descobertas de uma vez só, junto com a batalha. O Oda começou a mesclar essas coisas, geralmente ele dividia bem, ele introduzia mistérios, mostrava informações e a gente ia pra batalha e finalizava o arco. Agora não, ele tá mostrando as duas coisas de uma vez. Em Egghead a gente tava ouvindo toda a história do mundo, basicamente, das palavras do Vegapunk, ao mesmo tempo que a gente tava vendo o Luffy enfrentar os Gorosei. O mesmo acontece com o Wano, por exemplo, e por aí vai. Acho que aqui vai ter muito disso, espero muito mais revelações do grupo do Frank agora, principalmente porque Vegapunk tá com ele, e os próximos capítulos devem ter muita luta e muito segredo sendo revelado, e eu espero muito ver tudo isso junto com vocês e claro, comentar sobre tudo isso aqui. Espero que a parte 2 saia logo e que o Oda não me coloque mais uma grande reviravolta para eu ter que reescrever o roteiro tudo de novo, apesar de que algumas coisas nele já estão caminhando para ser acertadas. Bom, enfim, eu não vou ficar dando spoiler, quero que vocês assistam quando sair aqui no canal. Então se você gostou dessas teorias e dessas análises, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar nossa recompensa no YouTube, deixa seu like se você curtiu esse vídeo, isso ajuda demais a divulgação, e também comenta todas as suas teorias a respeito do que eu comentei aqui e também do que tinha no capítulo. Também confere nosso Instagram, @canal Supernovas, onde você pode mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo, e é isso galera, valeu!